Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje, como prometido, estarei inicializando aí o nosso projeto em Node. Então a ideia é a gente montar aí uma APIzinha, um back-end, aí se comunicando com um banco de dados Postgres. Esse banco de dados, por sua vez, ele estará no container Docker. Então, nesse primeiro vídeo, a ideia é justamente a gente inicializar o projeto, a gente não vai trabalhar muito com código, TypeScript, enfim. A gente vai montar um arquivinho Docker Compose, que vocês vão entender para que é, quem ainda não conhece, e vamos inicializar aí o nosso container rodando um Postgres. Então, para quem não tem um Postgres na máquina, não tem problema nenhum, a gente vai rodar via Docker. E é importante, para todos que estejam assistindo esse vídeo, ter aí o Docker baixado na máquina. Claro, vocês podem estar utilizando um Postgres ali instalado na máquina de vocês, mas eu recomendo imensamente a utilização do Docker. A gente vai ver alguns conceitos, alguns comandos bem simples de Docker, e seria bacana vocês praticarem um pouco a questão do Docker, porque hoje em dia Docker se tornou aí algo muito requisitado numa vaga de emprego. Isso independente mesmo aí da stack que você trabalha. Ou se você trabalha com Java, com PHP, se você é front-end, se você trabalha com back-end, se você trabalha com mobile. É interessante ter aí alguns conhecimentos de Docker e é algo bem tranquilo de trabalhar. Vocês vão ver que é bem simples da gente configurar um container. E, enfim, não vou ficar enrolando muito aqui, já vou dar início. Beleza. Primeiro de tudo, vou abrir aqui o meu terminal e como vocês podem estar observando, eu estou utilizando aqui o Windows na minha máquina, mas não há problema nenhum em vocês estarem utilizando outro sistema operacional como Linux, Mac, não há problema algum. Mas é importante informar que a instalação do Docker no Windows ela é um pouco mais complicada, você precisa instalar um subsistema Linux na máquina de vocês e aí por sua vez, instalar o Docker em cima desse subsistema. Não é tão complicado, mas é importante vocês pegarem ali um passo a passo na própria página do Docker. Então, a própria página do Docker ali vai ensinar mais ou menos o passo a passo que vocês precisam fazer. E beleza, dito isso, vou iniciar aqui o meu primeiro comando para a gente inicializar um projeto Node, que é o próprio yarn-init. Vou dar um "-y" aqui só para ele pular alguns passos. Isso daqui eu já apresentei nas aulas anteriores, então não vou ficar repetindo muito o assunto aqui. E bom, como mencionado no início do vídeo, a ideia é justamente fazer a base aqui do projeto. Então a gente vai inicializar aqui um container com Postgres. A gente acabou de inicializar aqui o nosso projeto Node com esse comando e também inicializar aí o repositório. Então, para quem aí não tem muito conhecimento com Git, também vou estar trabalhando aí com os comandos mais básicos aí, os mais utilizados de Git, beleza? Então, vou inicializar aqui o nosso repositório. Beleza. Aqui o meu VS Code já está pegando as alterações do nosso repositório. Vou criar o arquivo git ignore. Esse arquivo, para quem não conhece, ele vai ignorar algumas pastas, alguns arquivos que a gente não quer que suba para o nosso repositório. Então, node modules. A gente não quer essa pasta. Pasta dist também. Beleza? Por enquanto, só isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar um Docker Compose bem simples, a gente futuramente vai modificar esse Docker Compose, mas por agora a gente só quer que esse Docker Compose inicialize ali um container com Postgres pra gente. Então, como que eu faço isso? Primeiro de tudo, vou criar esse arquivo aqui na mão, Docker Compose, o arquivo YML, e aqui para quem não está familiarizado com o Docker, principalmente aí o Docker Compose, o que seria o Docker? Resumidamente falando, o Docker ele cria uma maquinazinha virtual para você, ele virtualiza um serviço, como por exemplo o Postgres, que a gente vai estar utilizando. Ele pode virtualizar um serviçozinho em Node, que a gente também vai estar fazendo isso daqui nos próximos vídeos. Você pode containerizar um serviço externo. Então, qual que é a ideia? Ele cria uma maquinazinha virtual muito leve na sua máquina. É bem diferente de você criar de fato ali uma máquina virtual, utilizando aí um VirtualBox da vida. Então, ele cria essa maquinazinha virtual e lá fica rodando esse serviço. Como é uma máquina virtual, igual uma máquina normal, tem ali a sua parte de rede. Então, você tem ali serviços que rodam em portas específicas naquela maquinazinha virtual. E você pode estar exportando essas portas internas desse container para você estar utilizando, para você estar acessando através da sua máquina, que é o que a gente vai estar fazendo. O que seria o Docker Compose? O Docker Compose ele organiza múltiplos containers. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um container do nosso Node, do nosso serviço, a gente vai ter um container do Postgres e a gente vai ter um container
do Nginx. O Nginx vai ser o nosso proxy aí para a gente estar acessando o nosso serviço. Então, como são 3 containers ali rodando ao mesmo tempo, a gente tem uma forma mais simples de organizar isso utilizando o Docker Compose. Tudo que eu tô falando aqui é muito resumidamente, é bem superficial. Então, o ideal é que, para quem não conhece Docker, vá atrás aí de algum conteúdo mais especializado de Docker. Tranquilo? A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso Docker Compose é informar aqui a versão. Então, version, vou estar utilizando a versão 3.5. E aqui a gente define os nossos serviços, nossos services. O primeiro vai ser o Postgres. Aqui a gente vai definir o nome para o nosso container. Container name. Vou chamar de Postgres article. A imagem vai ser a do próprio Postgres. E aqui as variáveis de ambiente. Environment. A primeira delas é Postgres user, que eu vou definir aqui como próprio Postgres. Postgres password. Por enquanto vai ser um 2, 3, 4, não tem problema. E o Postgres DB, que vai ser a nossa database, que eu vou chamar de article. Beleza? E agora vem um conceito de volume. O que seria o volume? O nosso container, como eu expliquei anteriormente, é uma maquinazinha virtual. Então, por qualquer que seja o fator, essa máquina virtual ela pode acabar desligando, caindo, sendo deletada. E a gente não quer perder os nossos dados, as nossas informações. Como que a gente faz isso? Como que a gente cria um backupzinho? A gente utiliza volume. Então, quando eu defino aqui um volume, eu informo uma pasta do meu computador onde esse volume vai ser guardado. No caso, eu vou querer que ele fique aqui na nossa pasta do projeto, beleza? Então, vou usar o ponto barra, vou chamar aqui uma pasta chamada data, ele vai criar essa pasta pra gente. Vou usar esses 2 pontos para informar que agora eu quero copiar uma pasta que está dentro dessa maquinazinha virtual, dentro do nosso container, que no caso é a pasta data/postgres. É aqui onde fica todos os dados ali do nosso banco, beleza? E por fim, as portas. Eu tinha mencionado que essa maquinazinha virtual, ela tem ali todo o seu sistema de rede próprio. E eu vou querer que o serviço que está rodando na porta 5432, que é a porta do Postgres, por padrão, eu quero que essa porta esteja acessível para mim. E eu quero que ela fique acessível na mesma porta, 5432. Isso daqui vai ser entre aspas. E beleza. Temos aqui o nosso Docker Compose. Vou ver aqui os containers que estão rodando na minha máquina. Então, vou rodar aqui um Docker PS. Beleza. Não tem nenhum container up nesse momento. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando docker -compose up. E o "-d", que é de detachable, ou seja, eu vou continuar utilizando o meu terminal mesmo depois de rodar o comando. Se eu não usar esse "-d", o que acontece? Meu container vai ser criado. Na máquina de vocês, talvez esse processo demore um pouquinho mais, porque ele vai baixar a imagem do Postgres na máquina de vocês. No meu caso, ela já foi baixada, por isso que ele subiu o container tão rápido. Ele criou aqui a pasta data, como eu tinha mencionado, então aqui está o nosso volume. E beleza, ele já está informando aqui que ele está rodando na porta local do container, na porta 5432, e está pronto para aceitar conexões. Então beleza, a gente já tem o nosso Postgres rodando. Só que como a gente usou sem o "-d", vocês verem aqui que o terminal ele fica em uso, né, para esses logs aqui do Postgres. Inclusive aqui fica o nome aqui do artigo, do container que está rodando. Então, como que a gente faz para ele rodar em background? A gente utiliza o "-d". Então, só dei um Ctrl+C aqui, né? "-d". Pronto, agora ele vai startar o nosso container em background, tanto que se eu der um docker ps agora, ele vai aparecer aqui para mim, Postgres article,
falando aí qual a porta da máquina e qual a porta do seu computador que ele está utilizando, o tempo que esse container está up, né, quanto tempo ele está rodando, quando que ele foi criado, mais ou menos 1 minuto atrás, o comando, a imagem e um ID de container. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que esse Postgres, esse container, a gente consegue acessar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a tela, vou mostrar para vocês o DataGrip. E aqui, como vocês podem observar, estou acessando aqui uma máquina, um Postgres que está na minha máquina, localhost 543. Se eu acessar as databases que estão aqui dentro, a gente tem a nossa database Article, que é justamente a que a gente definiu aqui no nosso Docker Compose. Tranquilo? Então é muito simples a gente montar aí um container em Postgres utilizando o Docker Compose, utilizando o Docker no geral. É muito simples. Vou mostrar para vocês uma forma da gente subir esse container Postgres sem usar o Docker Compose, apenas ali os comandos Docker, para termos aí um comparativo, né, entre utilizar e não utilizar o Docker Compose. Então, beleza. Para a gente rodar esse container via comando, a gente roda o seguinte comando: Docker Run. Agora a gente não vai utilizar o Docker Compose, inclusive deixa eu limpar aqui o terminal. Docker Run -v, que é de volume, a gente também vai especificar aqui o volume do nosso container. Então, como eu estou usando aqui o Windows, a forma mais simples é a gente rodar aqui o CD. Então, ele já informa aqui, né? Ficou meio redundante, mas eu vou copiar. Esse daqui vai ser a pasta do nosso volume. Então, novamente, Docker Run -v. No Windows, eu gosto de estar trocando aqui as barras. Então, estou utilizando esses contrabarras aqui. Beleza. Docker Run, aqui é a pasta onde a gente está agora. /data, que é para a gente pegar aqui o mesmo /data que a gente especificou no nosso Docker Compose. --name, que é o nome do container. Vai ser o Postgres Article. Eu vou botar um 2 aqui só para não dar conflito. -e, que é de environment. Vou aproveitar aqui para copiar. Postgres password. Faltou um -e aqui também. Então vocês já observam aí que é bem fácil de cometer erro também, rodando no comando. db article. A porta, o volume eu já defini, a porta. -p de porta 5432 para a porta 5432. -d de detectable e a imagem Postgres. Beleza. Ele chegou a criar o nosso container, mas como ele está rodando na mesma porta que o nosso outro container, ele deu aqui um conflito. Então vou stopar aqui, vou dar um stop no nosso container. Stop Postgres Article. Beleza. Rodei aqui de novo. Tá, ele deu outro conflito agora porque ele chegou a criar o container Postgres Article 2, mas quando eu tentei rodar esse comando de novo, ele deu conflito. Então, tudo que eu preciso fazer é um Docker Run, ou melhor, Docker Start Postgres Article 2. Pronto, já está aqui rodando. Então, a gente tem esse comando e a gente tem a opção de rodar via Docker Compose. Então, chega a ser opcional, né, a questão do Docker Compose, mas eu recomendo mais a utilização dele, porque a gente tem aqui um versionamento, a gente tem uma forma de documentar essa construção de um container, diferente desse comando. Esse comando ele pode acabar se perdendo aí no seu terminal. Então, recomendei sempre utilizar o Docker Compose. Para esse vídeo, como eu já extrapolei o limite de 10 minutos por vídeo, e para não ficar tão maçante, eu vou dar uma pausa por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Já vai ser bacana aí para vocês começarem a estudar um pouquinho sobre Docker, explorar um pouquinho esse mundo aí de Docker, de container. E é isso, galera. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Compartilhe esse vídeo com algum colega aí que tenha interesse em estar começando aí a mexer com Node.
querer trabalhar também utilizando o Docker. E até o próximo vídeo.